iniciar pela Barcelona, tá? Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos os advogados presentes para fazer sustentação oral, ao representante fiscal, doutor Rodolfo, aos doutores Walter, doutor Rafael, e obrigado também, bom dia ao doutor Henrique, e obrigado pela presença em substituição ao doutor Carlos, tá? Que está ausente. Para iniciar, hoje é dia 17 de novembro de 2023, 8 horas e 41 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora de Tribunal de Impostos e Taxas. Para dar início à sessão, eu peço a todos que abram o processo do AIM 4088-570, Barcelona, Comércio Varejista e Atacadista S.A. Doutora Rayane está aqui para fazer sustentação oral das contrarrazões, é um recurso de ofício de minha relatoria. Eu vou passar a leitura do relatório e eu já abro para sustentação oral, tá? Doutora Rayane, deixa eu ver. Doutora Rayane, está aberto já o microfone e a câmera? Tá jóia, doutora Rayane. Bom dia. Bom dia. Ok. Trata-se de retorno dos autos determinado pela egrégia Câmara Superior para complemento de julgado do item 1.1 em relação às notas fiscais 1748, 1943, 1946, 2329. O AIM de folhas 103 relata seguintes condutas infracionais, tá? Só vou ler o item 1. Deixou de pagar ICMS no montante de tanto, conforme demonstrativo anexo, por escrituração de documentos fiscais de números tais emitidos por FIT Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Limitada ME, relacionados ao demonstrativo anexo referente a operações tributadas como não tributadas, uma vez que em seu livro de entradas, estes foram escriturados com o CFOP 1403, como se o imposto já tivesse sido recolhido anteriormente, mas as notas fiscais desse fornecedor foram consideradas inidôneas pelo processo Cefaz número tal, por simulação da existência do estabelecimento. Procedimento ratificado pela decisão judicial exarada pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acordo número tal, o qual reverteu a decisão da 14ª Vara da Fazenda Pública, processo número tal, que havia restabelecido a inscrição estadual da autuada. Como não é possível se verificar a procedência dos produtos, nem se o imposto foi pago por um contribuinte que nunca existiu, o imposto relativo à operação própria do fornecedor está sendo cobrado neste item do presente auto de infração. É o suficiente em relação ao relato infracional. No item 2, se cobra o ICMS-ST, porque as mercadorias estavam sujeitas ao recolhimento por substituição tributária, e continuo no relatório. A autuada apresentou defesa, a primeira instância cancelou integralmente as acusações, a qual da nona Câmara Julgadora decidiu manter o cancelamento das acusações. A Igreja Câmara Superior decidiu conhecer o recurso especial da Fazenda e deu-lhe provimento para anular a decisão anterior. No retorno dos autos, a sede ordinária, as folhas tais, manteve o cancelamento do AIM. Só um minutinho. Manteve o cancelamento do AIM. Em razão do acolhimento da tese decadencial, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4 CTN. A Igreja Câmara Superior, as folhas tais, determinou o retorno dos autos para complemento de julgado em relação ao item 1.1, nos seguintes termos. Diz o acordo. Por todo exposto, conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Pública em relação à decadência, e nego-lhe provimento para manter a aplicação da regra decadencial do parágrafo 4º, do artigo 150 do CTN. Em relação ao item 1.1, conheço do recurso especial interposto pela Fazenda em relação à nulidade por falta de fundamentação, e dou-lhe provimento para que os autos retornem à instância ordinária para complemento de julgado em relação a 3 notas fiscais, tendo em vista não ser aplicável às referidas notas fiscais a regra decadencial estabelecida no acordo recorrido. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra à doutora Rayane e após eu complemento com a leitura do voto. Fique à vontade, doutora. Bom dia. Bom dia a todos.
Dando início, todos estão me ouvindo e me vendo? Perfeito. Sim. Dando início à nossa sustentação oral, cabe destacar a primeira parte do nosso pedido com relação ao item 1.1 do auto de infração, no qual vemos uma nítida e consolidada nulidade do item 1.1 do auto de infração por falta de fundamentação legal da atribuição de responsabilidade solidária. E por que eu falo isso? Bom, o contribuinte, de acordo com o artigo 142 do CTN, ele tem o direito de ter respeitado os princípios da tipicidade fechada e da estrita legalidade, de modo a garantir o seu pleno direito de defesa, conforme rege a nossa Constituição em seu artigo 5º. Então, sem conhecer o fundamento legal da suposta infração que está sendo imputada ao contribuinte, não se pode exercer plenamente o direito fundamental do contraditório e o direito fundamental à ampla defesa. Conforme, como eu já falei e reforço, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E, além disso, o Decreto Paulista 54.486 de 2009, em seu artigo 99, inciso 5º, e o artigo 34, inciso 5º também, da Lei Estadual 13.457 de 2009, eles falam que o auto de infração ele tem por obrigatoriedade indicar os dispositivos normativos infringidos e dos relativos às penalidades cabíveis. Ou seja, é obrigação da Fazenda colocar os dispositivos legais corretos para imputação da autuação no auto de infração. Contudo, neste caso, no item da infringência, o auditor fiscal ele apenas utilizou os artigos 58, combinado com o artigo 215, parágrafo 3º, item 4, e artigo 87 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. E, pasmem, observando estes dispositivos, eles não prescrevem a cobrança de ICMS por responsabilidade tributária. Ou seja, há uma nítida nulidade por ausência de fundamentação legal. Colaborando com este entendimento, temos o entendimento da Câmara Superior que, por unanimidade, foi deferido o pedido do contribuinte de que o item que não tem o correto dispositivo legal no auto de infração, ele deve ser cancelado em razão de nulidade. Eu peço licença a todos para ler um trechinho da ementa do AIM 4.038.963, dígito 7. Abre aspas. Não é de se admitir que a fiscalização profunda conhecedora da legislação regente do ICMS paulista e do processo tributário paulista lavre autos de infração e de imposição de multas nos quais exigido o pagamento de tributo em decorrência de responsabilidade solidária, sem que indique expressa, precisa e claramente no veículo de sua acusação e exigências os dispositivos legais nos quais fundamenta. É da fiscalização o dever de obedecer à risca o que está prescrito no artigo 34, inciso 5, da Lei Estadual 13.457 de 2009. Ou seja, não se pode admitir que a fiscalização, que ela é profunda conhecedora da legislação que rege o ICMS, faça um auto de infração sem o correto dispositivo legal para imputação da responsabilidade tributária solidária, como no presente caso. Além disso, em situações semelhantes, em que envolve a mesma autuada, foi decidido pela Câmara Superior exatamente dessa forma, ou seja, o item em que não tinha o correto dispositivo legal para imputação
Na responsabilidade solidária, ele foi cancelado em razão de nulidade. A exemplo, temos o AIM 4.085.812, 4.86.905 e 4.086.906. Então, pede-se, nesse primeiro item da minha sustentação oral, que o item 1.1 do auto de infração ele seja cancelado em virtude de nulidade do dispositivo, por falta de dispositivo legal, em razão da solidariedade da responsabilidade solidária que foi imputada à autuada. Além disso, caso seja superada essa questão da nulidade, com relação à responsabilidade solidária do item 1 do auto de infração, nós observamos que, peço licença para tomar um golinho d'água, que a garganta já está pifando, e o carro de gás está passando aqui, então está atrapalhando um pouquinho a sustentação oral. Voltando, temos que, para ser imputada a responsabilidade solidária, temos que ter algo que é muito importante, que é o interesse comum. Mas não é apenas o interesse comum na questão econômica de compra e venda. Ou seja, eu quero comprar um produto e a pessoa quer me vender. Isso é o interesse econômico comum. Não é isto. Tem que ter interesse comum em relação a conluio de fraude, dolo ou simulação. E quando observamos esses autos, observamos que não há em nenhum momento prova de fraude, dolo ou simulação. A atuação fiscal, ela teria a obrigação de comprovar que a contribuinte Barcelona, ela utilizou de conluio, de fraude, de dolo ou simulação com a empresa FIT. Esse ônus da prova é do fiscal e ele não conseguiu provar porque não existiu. Não se pode provar algo que nunca existiu. E o julgador tributário, ele observou isso com muita precisão e ele foi cirúrgico em suas palavras. Eu peço licença para ler e com isso eu pretendo compartilhar a tela. Só um instante. Em que ele fala exatamente isto, que não houve em nenhum momento dos autos a comprovação de fraude, dolo ou simulação. Todos conseguem ver minha tela? Perfeito. Então, na página 968, começa a falar no item 11, e continuando na 969, ele fala que, abre aspas, pelos documentos juntados aos autos, não se tem comprovada, tampouco demonstrada, fraude, dolo ou simulação. Aliás, esses institutos não se presumem, têm que ser comprovados, e a responsabilidade por fraude, dolo ou simulação são sempre pessoais, não podendo ser estendidas para terceiros. A origem das mercadorias de que trata o demonstrativo, a folha 7, é cristalina e determinada. O fabricante é identificado e, até prova em contrário, o ICMS foi recolhido pelo fabricante e dele deve ser exigido o cumprimento da obrigação tributária. Sem provas, sem escrituração de crédito, sem comprovação de vantagem financeira na compra e na venda da mercadoria, não há de se afirmar que existe interesse comum nessa relação jurídica. Então, por ausência de prova, para comprovar a fraude, dolo ou simulação existente entre a Barcelona e a FIT, observamos que se torna impossível a imputação de responsabilidade solidária, porque inexiste interesse comum. Além disso, observamos também que a imputação de responsabilidade supletiva também não pode ser imputada à Barcelona, porque as mercadorias que foram compradas foi de uma primeira substituída, que era a FIT.
E quem é a responsável pelo pagamento do ICMS-ST é a fabricante. Inclusive, todas as fabricantes deste auto de infração têm domicílio fiscal aqui no estado de São Paulo. E o fisco ele teria plenos poderes para poder verificar se a fabricante pagou ou não o ICMS. E ele não fez isto. Porque o que diz o nosso RICMS é de que só pode ser imputada a responsabilidade supletiva se não houver pagamento da fabricante. E, neste caso, houve, porque é o que se presume nesse sentido. Não pode ser imputado a Barcelona uma carga tributária de que ela não faz jus. Aqui temos um quadrinho que explica exatamente isto. A fabricante ela é a substituta. Essa é a empresa obrigada a declarar em dia e pagar o ICMS-ST. Aqui, a fabricante vendeu para a FIT, que é a primeira substituída. Aqui houve a circulação de mercadoria. E a FIT vendeu para a Barcelona. Aqui houve a segunda relação tributária entre a FIT e a Barcelona com a circulação de mercadoria. Ou seja, a Barcelona é segunda substituída. Ela não tem o dever de recolher ICMS-ST. A menos que fosse comprovada de forma cabal que a fabricante não recolheu o imposto. Então, isso também foi observado no julgamento da DRJ, e que pede-se que o entendimento da DRJ seja mantido, uma vez que foi, a nosso ver, acertado. Mais uma vez, nas folhas 968 e 969, o julgador relata que a origem das mercadorias de que trata o demonstrativo de folha 7 é cristalina e determinada. O fabricante é identificado e, até prova em contrário, o ICMS foi recolhido pelo fabricante e dele deve ser exigido o cumprimento da obrigação tributária principal. E continua o julgador. Pelos documentos juntados aos autos, não se tem comprovada, tampouco demonstrada, fraude, dolo ou simulação. Aliás, esses institutos não se presumem, têm que ser comprovados. E a responsabilidade por fraude, dolo ou simulação são sempre pessoais, não podendo ser estendidas para terceiros. Aqui eu abro um parêntese muito pertinente. Quando observamos o dispositivo legal que imputa a responsabilidade supletiva a autuada no auto de infração, observamos que foi pelo artigo 267, inciso 2, a linha A. E este artigo, ele fala exatamente que para imputação da responsabilidade supletiva é obrigatório ter a comprovação de fraude, dolo ou simulação. E, mais uma vez, eu repito, eu friso que não há nos autos nenhuma comprovação de que houve fraude, dolo ou simulação por parte da Barcelona. Voltando à questão do julgador tributário, que ele enfatiza, sem provas, sem escrituração de crédito, sem comprovação de vantagem financeira no valor de compra ou venda da mercadoria, não há que se afirmar que existe interesse comum nessa relação jurídica. Além disso, ele fala, ora, se o imposto deveria ser recolhido, obrigação principal, pelo sujeito passivo da substituição, que é o caput do artigo 267 do RICMS, e passa a ser exigido do contribuinte substituído, inciso 2 do artigo 267 do RICMS, não há que se alegar que não está sendo aplicada a solidariedade, por pura dedução lógica. No entanto, a autuação não fundamentou, tampouco aplicou o Instituto da Solidariedade aos fatos prescritos no auto de infração em epígrafe. Se alguém deixou de pagar o ICMS, esse foi o fabricante, não o contribuinte autuado. E, por fim, ele finaliza a sua disposição da seguinte forma. A documentação juntada aos autos fica comprovada a boa-fé do contribuinte autuado, haja vista que cumpriu regularmente com a legislação tributária. Ademais, as operações de circulação de mercadoria efetivamente ocorreram e devidamente acompanhadas com notas fiscais
autorizadas pela Secretaria da Fazenda. Aqui eu abro um novo parêntese, que no momento que juntamos os memoriais, fizemos a devida comprovação de que teve nota fiscal e teve pagamento, ou seja, a Barcelona, em todos os momentos, em toda a etapa negocial, em toda a etapa da circulação de mercadoria, ela agiu de boa fé. Ela comprou corretamente, ela pagou corretamente. Continuando o que fala o julgador tributário. O contribuinte tomou as precauções necessárias para regular a operação comercial, haja vista que os documentos juntados aos autos comprovam que não eram operações fictícias, tais como o pedido de compra, comprovante de pagamentos e a regular escrituração contábil, ou seja, a contribuinte realizou essa operação e ela fez tudo de acordo com a lei. Acrescenta ainda o julgador tributário. Calha destacar que efetivamente ocorreu a entrada e o recebimento da mercadoria. As operações foram pagas, conforme comprovam os documentos juntados, estando a emitente dos documentos fiscais nas datas das operações em atividade. Por fim, o julgador tributário esclarece que o Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, em sessão monotemática, realizada no último dia 29 de maio, por sua Câmara Superior, pautando-se na orientação do STJ no RESP 1.148.444, decidiu que o contribuinte que comprovar a sua boa-fé pela realização efetiva das operações não deverá ser apenado em razão de ter utilizado documentos fiscais declarados como inidôneo pelo fisco. Ou seja, a contribuinte agiu de total boa-fé, cumprindo com a legalidade. E isto é devidamente comprovado. Temos a comprovação da boa-fé e não há nenhuma comprovação de dolo, fraude e simulação. Em razão disso, reforço os meus pleitos de que o item 1 deve ser anulado em razão da ausência de fundamentação legal e em virtude de nítida nulidade. Não há comprovação de dolo, fraude ou simulação, tampouco de interesse comum, para que se possa imputar a responsabilidade solidária e a responsabilidade supletiva para a autuada, e a autuada comprovou a sua boa-fé de forma cabal, demonstrando que houve realmente a operação de compra e venda, a circulação de mercadoria, que tudo está escriturado e de que houve a comprovação de pagamento para cada operação comercial feita. Obrigada a todos pela paciência em ter me ouvido e pela atenção. Obrigado, doutora Rayane. Sempre, claro, objetivo aqui na sustentação oral, tá? A doutora Rayane, ela defendeu oralmente 3 teses, tá? A falta de indicação fática e legal para imputar a responsabilidade solidária, a falta de prova em relação ao dolo e a tese da boa-fé, tá? Já adianta aqui meu voto, eu vou ler, o voto já estava disponível, eu vou ler os principais pontos que fundamentaram minha decisão, mas eu já adianto que eu esbarrei só na tese da falta de indicação de situação fática e legal para manter a decisão de primeira instância. Eu não avancei em relação à prova do dolo, até porque o parágrafo 1º do artigo 11, ele fala de interesse comum presumido, tá? Na aquisição de mercadoria sem documentação fiscal, tá? Então, eu não poderia acolher a tese ventilada aqui pela doutora, né? Com relação à tese da boa-fé também, eu acabei ultrapassando ela e nem analisei isso, em razão do acolhimento da primeira tese de falta de indicação de fundamentação fática e legal, tá? Vou passar a leitura do voto e ele já estava disponível. O AIM contém duas condutas infracionais de deixar de pagar ICMS. As acusações decorrem da escrituração de notas fiscais inidôneas emitidas pelo estabelecimento FIT, distribuidora de bebidas e gêneros alimentícios, ME, cuja inscrição estadual foi declarada nula por simulação de existência de estabelecimento ratificada por decisão judicial, conforme informado no relato infracional. No item 1, exige-se o ICMS da operação própria, e no item 2, exige-se o ICMS-ST, tendo em vista que as mercadorias estavam
sujeitos ao recolhimento por meio de substituição tributária. Como relatado, trata-se de retorno dos autos para complemento de julgado de 3 notas fiscais, números 1748, 1946 e 2329, em relação à acusação do item 1.1. A primeira instância cancelou integralmente as acusações. No parecer de recurso de ofício juntados às folhas tais, a DRF quer o restabelecimento das acusações. Tendo em vista o quanto decidido pela Egrégio Câmara Superior, este julgamento está restrito a 3 notas fiscais que compõem o item 1.1. No item 1, exige-se o imposto da operação própria, que não foi recolhido, tendo em vista a constatação de que a remetente simulou a existência de estabelecimento. Registro que, neste caso, como mencionado no voto anterior, o imposto da operação própria deveria ser exigido por solidariedade. No entanto, não há menção no relato infracional ou dispositivo legal na infringência que ampare a solidariedade. A matéria foi ventilada na defesa, conforme consta no relatório do voto de primeira instância. Vejamos, transcrevo parte do relatório do voto da primeira instância e que demonstra que a matéria foi ventilada na defesa. A DRF, no parecer de recurso de ofício, dispõe em relação à solidariedade que transcreva os argumentos trazidos nas contrarrazões do recurso de ofício da DRF e continuo no meu voto. Em contrarrazões, autuada especificamente as folhas 1022, dispõe que, abre aspas, não existiu no AIM qualquer fundamentação legal para atribuição de responsabilidade em caráter solidário à autuada, o que, por si só, seria suficiente para implicar na anulação do AIM. Nesse contexto, entendo que as razões da DRF não podem ser acolhidas. Não há no relato infracional a indicação dos motivos pelos quais se exige imposto por solidariedade, bem como não há menção do dispositivo legal que ampare a exigência do imposto por solidariedade. Assim, não há como manter a acusação de falta de pagamento do item 1.1, dada a ausência de sua situação fática e indicação de dispositivo legal para se exigir o imposto da operação própria por solidariedade. No mesmo sentido, transcrevo parte do voto de vistas proferido pela ilustre juíza Maria Augusta Sanches, que se sagrou vencedor no julgamento do recurso especial da Fazenda, a IM 430-655 de 17, em que se discute caso análogo dos autos. Vejamos, transcrevo parte da decisão da doutora Maria Augusta e continuo no meu voto. Antes posto, nos termos da decisão proferida pela Egrégio Câmara Superior, conheço do recurso de ofício em relação à parte do item 1, notas fiscais 1748, 1946, 2329 e, no mérito, nego-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Vou demorar um pouquinho aqui. Deu um probleminha aqui no registro do voto, ele pede para mim registrar a reforma de julgado. A reforma de julgado foi provida, né? Deixa eu só entrar aqui no processo. A reforma do julgado desse processo, do 570, ela foi negada ao provimento. Negada a provimento? Isso. Porque a Fazenda, ela queria rediscutir... ela queria discutir a decadência, né? Isso, das 3 notas. Aí a Câmara Superior manteve a decadência das 3 notas e determinou o retorno das outras 3 para a Câmara Julgadora, que é a que estamos analisando agora. Tá, já, então. Que ele pediu para mim gravar aqui. Então, ficou assim, tá? Só para contextualizar, o problema para mim aqui foi que, tanto no relato infracional, não há indicação da falta de solidariedade, tá? Da questão da solidariedade. E na infringência também não há dispositivo legal que indique a solidariedade. Com relação ao tema, eu até me reportei ao voto da doutora Maria Augusta, porque eu estava presente na sessão de julgamento em que o doutor Silag ele apresentou esse voto. Tá? E eu até comentei no dia que essa questão em sede ordinária eu sempre votava dessa forma, né?
e saiu em vista para a doutora Maria Augusta, e no retorno, a decisão da Câmara Superior foi nesse sentido, tá? Que a carência de situação fática e ilegal, ela é causa de nulidade do AIM, razão pela qual eu acabei dando provimento negando provimento ao recurso de ofício. Alguém tem alguma dúvida? Eu abro para discussão. Então, eu vou fazer vou encerrar os debates. Debates encerrados, verificando o quórum. Presidente, Oi, pois não. estava verificando aqui com a equipe de sistema essa questão da reforma de julgado. Sim. Eu vou pedir para eles tentarem corrigir, ver se eles conseguem corrigir rapidamente agora. Eu já registrei, doutor Rafael. Já registrou, né? Já dei andamento, para não ter problema, para não atrasar. Tá. Eles vão abrir um chamado para tentar arrumar, mas vamos seguir então. Vou avisar eles que já foi, então. Tá, joia, então. Obrigado. Então, só verificando o quórum. Em votação. Encerrada a sessão de julgamento, encerrado o voto. Então, doutora Rayane, em razão desse probleminha que deu aí no sistema, a senhora vai ver que na decisão vai sair reforma de julgado conhecido e não provido, tá? Mas a decisão final é essa mesmo, recurso de ofício conhecido e não provido, tá bom? Perfeito. Então, o auto de infração foi cancelado na sua Isso. integridade. Foi mantido o cancelamento, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham um bom dia de trabalho e até a próxima. Obrigado, tudo de bom. Excelente final de semana para a doutora também. Tá bom? Para os senhores também. Um Tá, joia. abraço. Um abraço, tudo de bom. Dando sequência ao julgamento, doutor Gustavo está pela contribuinte Fleury S.A. Medicina e Saúde, AIM 4045905, doutor Val, é um recurso misto, tá? Recurso de ofício e recurso ordinário. O doutor Walter, ele é o relator. Passo a palavra ao doutor Walter, em seguida pode abrir diretamente para o doutor Gustavo. Obrigado, presidente. Acredito que não haverá necessidade de sustentação oral, porque estou acolhendo aqui até o parecer da representação fiscal sobre a extinção do crédito tributário por quitação. Então, eu vou apresentar o voto, presidente. Eu acredito que esteja tudo certo aqui para a gente concluir esse processo. Os autos foram baixados... Obrigado, presidente. Os autos foram baixados de urgência na sessão de julgamento de 8 de abril de 2022 para que a douta representação fiscal apresentasse o seu parecer sobre a notícia de quitação do crédito tributário constituído nos autos do processo 4045-905, dígito 6, folhas 469 e 471, por meio de conversão de depósito judicial em renda definitiva ao erário paulista, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, número tal. A DRF, folhas 475 e 477, após a confirmação da liquidação do débito, reconheceu a extinção da obrigação tributária do contribuinte. Vejamos. E aí eu reproduzo aqui o trecho da DRF. Vou só ler porque ele é curtinho. Assim, pela documentação citada acima, entendemos que foram cumpridas as exigências da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para a extinção do crédito tributário, devendo o processo retornar à autoridade solicitante para prosseguimento. Continuo. Quanto ao recurso de ofício, tendo em vista a extinção do crédito tributário, restou prejudicado. E concluo da seguinte forma, presidente. Por essas razões, conheço do recurso de ofício e lhe nego o provimento. Quanto ao recurso ordinário, conheço e lhe dou o provimento para extinguir o crédito tributário constante no auto de infração 4045-905, dígito 6. É como voto, presidente. Tá, ok. Em discussão? Um questionamento, doutor Walter, que é o seguinte, o crédito foi quitado, né? Pela conversão de depósito em renda. Então, na verdade, aqui a gente não está cancelando o auto de infração,
né? Não. A gente deveria manter o auto de infração e, na cobrança, ser feito o ajuste para dar conta dessa quitação. O fato é que esse pagamento, essa conversão de depósito em renda, ela extingue o processo administrativo tributário aqui, né? Mas o auto de infração estaria mantido, estaria plenamente mantido, e na cobrança é que esses valores seriam imputados, né? Porque se a gente dá aqui dizendo cancelar, é como se estivesse zerando aqui, aí vai dar um rolo lá na frente, vão perguntar o que está acontecendo. Eu entendo desse modo. Só para complementar aqui, presidente, coisa rápida, eu não estou dizendo que está cancelando o auto de infração. Eu dei o provimento ao recurso ordinário para dizer o seguinte, que o crédito tributário foi extinto. Eu não gravei ainda o voto. Então, eu posso alterar para essa questão. Eu achava, como não gravou o voto, eu achava melhor, tanto quanto o recurso de ofício quanto o recurso ordinário, dar um não conhecimento por perda superveniente de objeto, dada a notícia de que houve houve a quitação do débito, né? Isso. Houve a conversão, né? Houve a extinção do crédito tributário discutido. Aí a gente não conheceria tanto do recurso de ofício e do ordinário. Só pergunto para o senhor, doutor Walter, senhor. Aí, ó. Não, concordo. Só alterar isso daí. Tá, concordo. Tendo em vista a extinção do crédito, a notícia superveniente de extinção do crédito tributário, não conheço de ambos os recursos. Tá perfeito, presidente. Eu vou alterar um minutinho aqui. Tá, joia. O doutor Rodolfo tinha levantado a mão. Quer se manifestar, doutor Rodolfo? Não, doutor Silvio, era exatamente uma observação em relação à parte do provimento. Acho que vocês já fizeram as observações necessárias. Hein? Tá, joia. Obrigado. Doutor Gustavo, gostaria de estar presente para fazer sustentação oral? Gostaria de... Doutor, eu dispenso a sustentação. Era realmente esse ponto que a gente ia levantar sobre a manifestação da representação fiscal, concordando com a extinção do crédito pela conversão do depósito. E a gente estava pedindo também a extinção do crédito tributário pelo 1566, e acho que o senhor colocou muito bem, como o doutor Walter. Então, era só esse ponto. Tá, joia. Muito obrigado. É só para contextualizar, tá? Como houve extinção do crédito tributário, então o crédito tributário, na verdade, ele é mantido, né? Ele é extinto pelo pagamento. E quando é extinção pelo pagamento, a competência não é do tribunal. Vê a compensação do pagamento com o crédito, né? Do núcleo fiscal de cobrança. Certo. Por isso que ele é baixado por núcleo fiscal de cobrança e ele dá baixa diretamente pelo pagamento. Se ele for uma decisão que foi dado provimento, aí ele dá um boot no sistema, né? Uhum. Ele tem duas ações que cancelam o pagamento, né? Que cancelam o auto de infração, tá bom? Perfeito, senhor presidente. Obrigado pelas explicações. Presidente, o voto já está disponível e registrado para confirmação dessa alteração que nós fizemos aqui. Tá, João. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok. Eu vou encerrar os debates, então, passar o julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Gustavo, então, dada
superveniente informação da extinção do crédito tributário, os recursos não foram conhecidos, tá bom? Decisão unânime. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ótimo trabalho. Obrigado, bom dia. Bom dia e excelente final de semana. Só para registrar, o AIM 4.146.4.964, Roger Comércio Distribuidora de Cosméticos Limitadas, ele vai retornar ao relator, tendo em vista a ausência do mesmo, tá? Dando sequência ao julgamento, o último processo da pauta, ele é de minha relatoria, AIM 4089173, Intel Indústria de Terminais Elétricos Limitada. Esse é um retorno, esse é um processo que retorna de diligência. O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura do mesmo, tá? Ultrapassando a leitura do relatório, tá? A partir do item 7. Trata-se de retorno de diligência. No julgamento anterior, a diligência foi proposta para permitir a manifestação do AFR e da DRF, a fim de evitar futuras nulidades, em razão da informação trazida pela autuada de que as acusações dos itens 1 e 4 que estão em julgamento já foram contempladas na lavratura do AIM 4039.112, dígito 7, que foi recolhido, conforme mencionado as folhas 467, no julgamento proferido pela 6ª Câmara Julgadora. No cumprimento da diligência, o inspetor fiscal informou que a afirmação da contribuinte procede. Vejamos. Transcrevo aqui a decisão a manifestação do inspetor fiscal, que no item 3, eu vou passar somente a leitura do item 3. Assim, analisando a determinação, verifiquei que os documentos fiscais objeto dos itens 1 e 4 do presente AIM foram também objeto da autuação no AIM 4039.112, dígito 7, configurando, salvo melhor juízo, duplicidade da autuação. Continuo no meu voto. A manifestação da AFR torna incontroversa a necessidade de cancelamento das acusações constantes nos itens 1 e 4. A DRF, na manifestação de folhas tais, pondera que neste AIM as acusações são de recebimento e transporte, apenadas com multa de 70%, enquanto que as acusações do AIM 4039.102, são de recebimento, apenadas com multa de 50%. Os argumentos trazidos pela DRF não alteram meu entendimento pelo cancelamento das acusações, tendo em vista o disposto no artigo 112 do CTN, pois a interpretação mais favorável se aplica ao caso. Antes posto, considerando a determinação da Câmara Superior, conheço do recurso ordinário em relação às acusações que constam nos itens 1 e 4, e deu-lhe provimento para cancelar integralmente os itens 1 e 4. Fazer o registro dos votos e eu já abro para discussão. Como já havia mencionado aqui, era um retorno determinado pela Câmara Superior, tá? Só para contextualizar, doutor Henrique não estava presente na conversão de julgamento em diligência. O que aconteceu, né? No julgamento em sede ordinária, eu me recordo que era de lá, salvo melhor juíza, era o doutor Rubens que julgou, tá? E antes da sessão, a contribuinte informou duplicidade que as mesmas acusações do item 1 e 4 já tinham sido lavradas em outro auto de infração em que ela havia recolhido integralmente antes da interposição da defesa. O Dr. Rubens acolheu essa tese e foi lá e cancelou o auto. Na Câmara Superior, acolheu-se a tese de nulidade porque não foi aberto o prazo para a representação fiscal se manifestar sobre esses documentos. Então, quando veio para julgamento, para minha relatoria, eu converti o julgamento em diligência para que o fiscal falasse e a DRF também falasse sobre isso, tá? O fiscal concordou, né? O inspetor fiscal falou que realmente as mesmas notas fiscais que compõem o item 1 e 4 foi objeto de outra lavratura, de outro auto de infração, que foi recolhido integralmente, né? A DRF, em parecer de recurso de ofício, na manifestação fiscal, ela dispõe que
que num auto de infração ele foi acusado de recebimento, né, que foi o que ele recolheu, e nesse de recebimento e transporte, que a multa penada é de 70%, é uma multa maior, né? Com relação a isso, eu não mudei a convicção de que deveria ser mantido o cancelamento, dado que houve aí uma interpretação mais benigna pelo AFR, que é o agente autuante, né? Então, se num caso ele entendeu que aplicava a multa de recebimento e transporte, mais à frente ele entendeu que só caberia a acusação de recebimento, eu não posso alterar o entendimento dele, né? Ainda mais que houve recolhimento, razão pela qual eu acabei dando provimento ao recurso ordinário, na parte devolvida, né? Está em discussão, alguém tem alguma dúvida? Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, eu preparei uma manifestação, porque quando eu li o voto, para mim, não tinha ficado muito claro qual teria sido a razão da interpretação mais benigna, né? E sobre esse aspecto, acabou que eu não consegui me manifestar bem sobre esse ponto, justamente porque eu não havia entendido. Se o senhor me permitir, mais para efeito de pré-questionamento em relação a... Mas aí o senhor acha que tem que ser restabelecido para 70%, doutor? Não, o que a gente pensa, né? Como já foi apenado a parte do recebimento, de fato, quanto a isso, como o senhor mesmo coloca no auto do senhor, no voto do senhor, não tem mais discussão, né? Agora, a questão que fica pendente é a outra infração, por assim dizer, porque é um outro fato, né? Que seria o transporte. E aí, quando o senhor diz que se aplica a interpretação mais benigna, eu não entendi qual teria sido a dúvida, né? Gerada pelo artigo 112. Então, na verdade, não foi a dúvida, né? Foi a interpretação que não sei se foi o mesmo auditor que fez ou se foi outro auditor, né? Mas ele viu a mesma conduta e ele olhou e falou, olha, aqui é só de recebimento. Agora, eu não poderia dar parcial provimento ao recurso ordinário e manter uma multa só de transporte, né? Entendi. Eu nem sei se tem o 527, se tem só de transporte e manter 20%, né? Eu nem questiono o mérito, seria mais Não, fica à vontade. a fundamentação do voto mesmo, que para mim tinha ficado... Pode pedir que eu consigo. Já foi solicitado. Tá ok, pode gravar. Se vocês me permitirem, eu vou fazer a leitura rapidamente, só para esclarecimento da manifestação, né? Bom, conforme visto, o presente julgamento de recurso ordinário interposto pelo autuado, tendo em vista o bem elaborado o voto apresentado pelo ilustre relator ao ocorrendo minhas homenagens, elaborou-se a presente manifestação com o objetivo de se questionar a aplicação do artigo 112 do CTN para fins de exclusão do crédito tributário. Conforme se fez constar na manifestação em retorno de diligência promovida por essa colenda Câmara Julgadora, apenas nos presentes autos a contribuinte for acusada, nos itens 1 e 4, em relação ao transporte das mercadorias, já que no AIN 4039112, trazido em sede de memoriais, a acusação se referiu apenas ao recebimento das mercadorias. Essa aqui foi uma tese levantada no recurso especial da DRF, tá? Em outras palavras, o presente lançamento traz em seu bojo a imputação de 2 fatos infracionais diversos, sendo que um deles não foi apenado no AIN anterior, 4039112, transporte das mercadorias. Por sua vez, o fundamento apresentado no voto pelo ilustre relator para o provimento do recurso ordinário da recorrente é o quanto disposto no artigo 112. Transcrevo o trecho do voto. Os argumentos trazidos pela DRF não alteram meu entendimento pelo cancelamento das acusações, tendo em vista o disposto no artigo 112 do CTN, pois a interpretação mais favorável se aplica ao caso. Contudo, não se vislumbra nos presentes autos, ou até mesmo na peça decisória, sobre qual ponto recaiu a dúvida que ensejou que a colenda da Câmara realizasse atividade interpretativa favorável ao contribuinte.
A lei tributária que define infrações ou lhe combine penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvidas quanto. Aí transcrevo os incisos do artigo 112. Conforme asseverado no recurso ordinário, a própria recorrente admite ter realizado o transporte das mercadorias. Aqui transcrevo um trecho do recurso ordinário. Em específico, para os documentos fiscais sob análise, folhas 13 a 25, está consignado que o transporte seria efetuado pelo próprio destinatário. Além do que, o contribuinte, já em preliminar, admite expressamente ser o transportador ao requerer a aplicação retroativa da Lei 16.497 de 2017. Sigo na minha manifestação. Salvo melhor juízo, com todo o respeito que merece o ilustre relator, não constou no voto apresentado o necessário fundamento que culminou no cancelamento integral do crédito constituído no item 1 e 4, fato que pode acarretar a nulidade da decisão proferida. Em outras palavras, não se sabe ao certo por qual razão, segundo o fato imputado à recorrente, transporte das mercadorias não pode ser apenado pelos itens 1 e 4 do lançamento ora em análise, se tal fato não for objeto de penalização no lançamento anterior. Então, tendo em vista a tese, né, que foi levantada pela DRF lá nas razões de recurso especial, sobre essa diferença, né, de um outro fato típico, seria o transporte, e que, ao meu ver, não ficou muito claro qual seria o ponto de dúvida para a aplicação do artigo 112, eu apresento essa manifestação mais para fins de pré-questionamento em relação ao possível recurso especial da Fazenda, que para contestar o mérito da decisão em si. Em que pese o brilhante relatório aí do doutor Rodolfo, manifestação do doutor Rodolfo, eu vou manter meu voto pelo simples fato, tá? O que acontece? Eu entendo que, nesse caso aqui, você tem um auto de infração, você tem um segundo auto de infração, e o fiscal vai lá e entende que o mesmo cenário, ele deveria só de ser recebimento. Ele vem e autua primeiramente por recebimento e transporte. E alguns meses depois, ele vai lá e pega a mesma acusação e ele vai lá e atua só por recebimento. Tá bom? O que acontece? O doutor Rodolfo está correto. Tem documentos lá que comprovam que a acusação deveria ser de recebimento e transporte, e não de recebimento. O problema é que o segundo fiscal olhou a mesma situação e falou assim, isso aqui é só de recebimento. Então, eu não tenho como dar parcial provimento para cancelar a acusação de recebimento, em razão de outro auto de infração, e manter a acusação só de transporte. Porque, para mim, isso daí seria quase que um hat-hat. Entendeu? Você estaria vendo o mesmo fato, e o mesmo fato ensejando dois lançamentos diferentes, dois autos de infração. A mesma acusação, a mesma situação fática seria feita em dois autos de infração diferentes. O primeiro se apena por recebimento, e o segundo se apena por transporte. Entendeu? Então, e aí, como é que ficaria? Aí você teria que fazer um hat-hat. E a acusação é de 2012. Entendeu? Acusação é de 2012. Não teria nem como a gente falar em hat-hat. Porque o contribuinte falaria o seguinte, olha, se ele tivesse feito a acusação só de transporte, eu teria pago também. A mesma coisa acontece. Se ele tivesse pago o item integralmente, esse AIM que foi lavrado, se ele tivesse pago integralmente, o fiscal teria ido lá e lavrado o segundo auto. O segundo auto de infração que ele pagou. Porque foi o que aconteceu nesse caso. Ele tomou um auto de infração e mais tarde ele tomou outro auto de infração pelas mesmas notas fiscais, pela mesma situação fática, só que de uma forma mais benéfica. Entendeu? Por isso que, assim, eu entendo que, assim, se alguém quiser levar em vista, fica à vontade, entendeu? Mas abrir uma discussão tremenda aqui, né? Porque, assim, houve o recolhimento e foi o fiscal, não sei se foi o mesmo, mas foi o fiscal que foi lá e olhou
e deu uma interpretação diferente, entendeu? Falou, olha, nesse caso aqui ele só apenou como recebimento, né? Se tivesse... Por isso que eu vou acolher a tese de que houve que a segunda auto de infração, ele foi lá e teve uma interpretação mais benéfica para o contribuinte. E a única forma de eu olhar aquilo lá e falar, olha, tudo bem, porque senão eu vou estar lá e excluindo uma parte da acusação porque foi lavrado outro auto de infração. Teoricamente, nem poderia lavrar outro auto de infração. Doutor Então, Chico, assim, só um ponto para esclarecimento, tá? ele poderia até ser acusado de excesso de exação, né? Por estar exigindo duas vezes a mesma coisa, né? Só para não ter nenhum erro de fato, tá? O primeiro auto foi só por recebimento, que ele é de 12/5/2014. Então é pior ainda. O segundo auto seria por recebimento e transporte. Aí piorou ainda mais a situação, Rodolfo. Eu estava pensando que era o contrário. Ou seja, ele foi lá e lavrou um auto de infração, retornou e lavrou outro auto de infração com a mesma penalidade e agregou mais uma ainda. Aí é pior ainda a situação, né? Entendeu? Ele não poderia ter feito isso, né? No máximo, ele poderia ter feito uma multa de 20% sobre transporte, mas não ir lá e piorar a situação dele, né? Eu achava que era o contrário, mas vendo aqui, olha, eu não vejo como você chegar e falar, ó, você é apenado aqui por recebimento de mercadoria, e aí, aí 3 meses depois, você paga aquele auto de infração, 3 meses depois o fiscal vai lá e pega as mesmas notas fiscais e fala, não, isso aqui é recebimento e entrega, recebimento e transporte. Então, assim, é uma situação assim, por isso que é um problema, eu vejo isso aqui um problema, né, meu? Se fosse feita a revisão do trabalho, no máximo ele poderia cobrar lá transporte, mas mesmo assim houve aquilo que a gente chama de mudança de critério jurídico, né? Por isso que que eu não me ative a esse detalhe, eu acabei dando 112 do CTN, mas assim, por isso que eu vou manter o meu voto, se alguém quiser levar em vista, achar que ele tem problema, fica à vontade também, né? Mas vai entrar numa discussão assim meio problemática para o AFR, né? Presidente, só Pergunta. para pontuar o que eu estou vendo da situação, eu vejo que o fiscal primeiro lavrou com recebimento. Deixa eu fechar lá que está muito barulho. Primeiro, o fiscal lavrou como recebimento o mesmo fato. O fato já tinha corrido, já estava certo, né? Já estava conhecido. E depois ele lavrou recebimento e transporte. Ele poderia ter lavrado no 85.3A somente a parte de transportador, né? Que daí daria os 20%. Mas ele optou por lavar tudo, né? No meu entender, fica ali uma discussão se ele poderia ter lavrado esse segundo caso. O fato é que ele viu um fato e interpretou de um jeito e depois interpretou de outro o mesmo fato. Ele conhecia os fatos à época, porque já conhecia os fatos, já conhecia os fatos. Eu vou acompanhar o presidente só porque eu vejo que o mesmo fiscal olhou para a situação, eles olharam, tinham os fatos, olharam de um jeito e depois olharam de outro. Então, a questão até que o doutor Rodolfo traz da dúvida sobre em que sentido se aplicaria o 112, eu entendo que é a natureza e circunstâncias materiais do fato, que o próprio fiscal me traz duas visões diferentes, sem esclarecer por que ele cria essa distinção, né? Ele só sai à altura e não fala mais nada. Então, eu acompanho o presidente na... Doutor Rafael, não estou de forma alguma entrando aí no mérito, é só uma questão que eu olhei, que foram 2 fiscais diferentes, tá? Só para não falar que foi a mesma pessoa. Não, mesma pessoa, mas em fiscalização, né? Não, dada a informação aqui do doutor Rodolfo, então eu vou fazer uma preferência aqui, só para contemplar isso daí, para não deixar dúvida. Porque aí mesmo se aplica o 112 do CTN. Por quê? Porque ele foi lá e compareceu e fez o de recebimento. E mais tarde ele foi lá e mudou, houve um entendimento piorando a situação, entendeu? Então, nesse caso, não tem como acolher a tese da DRF. Porque aplica o 112, entendeu? Porque ele teve dúvida no primeiro momento e aplicou só de recebimento, tá? Só
Só para deixar expresso aqui, eu vou Perfeito. fazer uma preferência, tá?
Hum. É, tá registrado aqui, eu vou passar a leitura rápida, tá? É, da manifestação. Acho que sumiu. Bom, vou editar aqui, ó. É, considerando a manifestação da DRF e os debates, pondero que o artigo 112 do CTN é aplicável ao caso, pois a fiscalização, em primeiro momento, entendeu que a conduta infracional só seria penada pelo recebimento. Elaborou a IM 4.039.112, dígito 7, exigindo multa de 50%, que foi recolhido. Posteriormente, considerando as mesmas provas e fatos, lavrou o AIM apenado, o AIM em discussão, apenando a conduta de recebimento acrescida de transporte, exigindo multa de 70%. Nesse cenário, entendo aplicável o artigo 112 do CTN para cancelar integralmente as acusações, pois as mesmas notas fiscais culminaram em interpretações diferentes. Assim, mantenho meu voto pelo cancelamento dos itens 1 e 4. Então, vou fazer o registro aqui, eu já abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida acerca da matéria? Gostaria de se manifestar? Doutor Walter, doutor Henrique, doutor Rafael? Vou encerrar os debates e passar o julgamento. Encerrados os debates, verificando o quórum. Em votação.
Deixa eu só fazer o ajuste aqui no EPAT para encerrar os demais processos e eu já encerro o julgamento, tá? Só um minutinho. Ok, encerrei todos os processos da pauta, tá? Agradeço a presença de todos. Peço a todos que aguardem somente o encerramento da transmissão e da gravação. Agradeço em especial aqui o doutor Henrique pelo comparecimento aqui à sessão de julgamento, em substituição ao doutor Carlos. Obrigado pela presença. Agradeço a presença do doutor Walter, doutor Rafael e doutor Rodolfo também, pela representação fiscal. Jailson, quando estiver pronto, pode encerrar a gravação e transmissão. Obrigado. Oi. Não gerou a pauta aqui, por alguma razão. Eu até atualizei aqui.